Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma questão no canal Rogério 10 Matemática. Temos aqui 35 dividido por 7 vezes 5. Opções de resposta: letra A, 25, letra B, 49, letra C, 1, letra D, 35. Coloque aí nos comentários a sua resposta, independente de ser certa ou errada. Aliás, quando você coloca a resposta errada nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele erro é importante para você não errar mais. Quanto é, como calcular esta expressão numérica de aritmética de matemática básica, onde nós temos dois operadores, um operador de divisão e o outro operador de multiplicação. Para quem usa o pendas, muito cuidado, eu tenho visto que muita gente se engana com pendas. Porque o pendas, apesar de ser uma regra geral que você usa, eu vou até escrever aqui, você usa para tentar resolver as questões levando em conta a hierarquia, né? Por que a hierarquia? Os operadores têm uma hierarquia. Uns são mais importantes do que outros na hora de você escolher para calcular. Por exemplo, vamos lá. Nós temos aqui o pendas, né? Pendas, que é muito usado para você ver esta hierarquia, onde a letra P significa parênteses, o E de exponencial, também potenciação, o M de multiplicação, o D de divisão, o A de adição. A adição é a mesma soma, tá? Mas aqui está com A. Tanto a adição como a soma são a mesma operação. E tem a subtração. Então aqui nós temos uma ordem em que devemos primeiro calcular o que está dentro do parênteses, depois exponenciação, que é aquele númerozinho pequeno que fica sobre o número maior, né? Por exemplo, tem aqui 2 elevado ao quadrado. Então, esse tipo aqui de expoente tem a exponenciação, que é calcular isso aqui, que também é chamado de potenciação. E aí devemos primeiro calcular o que está no parêntese, depois o expoente, depois multiplicação, divisão, adição e subtração. Só que tem um porém. Vemos aqui que a multiplicação ela vem antes da divisão, onde muita gente leva ao erro por achar que a multiplicação deva ser calculada antes da divisão. E vamos ver aqui neste caso aqui, ó. Temos aqui o 35, que vai para dividir por 7 e multiplicar por 5, que é o que temos aqui, né? Então, segundo Pendas, do jeito que está aqui, literalmente, a gente deve primeiro calcular a multiplicação e depois a divisão. Vamos só dar uma olhadinha aqui. 7 vezes 5 dá 35. Então, faço isso aqui, repito a divisão e boto aqui o 35. Repetiu essa parte aqui, que não entrou na operação, e aqui está a operação de multiplicação envolvendo o 7 e o 5. Tá? Quando você vai calcular uma operação, você olha para o operador, que é no caso a multiplicação, e você vê que quem está do lado. Tem o número que está do lado é o 5 e do lado esquerdo está o 7. Aí você vai multiplicar os dois, que deu 35. E aqui deixamos esse operador de divisão esperando com um outro número do lado esquerdo. 35. Aí vai ficar 35 dividido por 35. Vai dar o quê? Vai dar 1. Okay? Resposta 1. Levando em conta o pendas, esta seria a resposta. Só que nesse ponto o pendas está errado. Tudo bem que primeiro devemos calcular o que está entre parênteses, exponenciação, divisão e multiplicação, eles não têm uma ordem, tá? Não tem. Você vai calcular, olha a dica, o que vier primeiro, tá? Se a multiplicação vier primeiro, você vai calcular a multiplicação. Se a divisão vier primeiro, você vai calcular a divisão. Então, este é o erro do pendas. Aqui no caso seria a letra C, mas como o pendas está errado neste ponto, ou leva a uma interpretação errada, você vai desconsiderar esse 1. A resposta seria a letra C. Mas vamos levar em conta a regra correta. Ou seja, você vai calcular a multiplicação se ela vier primeiro. Ou então a divisão, se a divisão vier primeiro. Não é pendas não, tá? Porque o pendas, você pensa que a multiplicação sempre vai ser calculada primeiro. Não. Nesse ponto o pendas está errado. O que deve ser calculado primeiro é o que vier primeiro. Então vamos lá. 35, que eu vou dividir por 7 e multiplicar por 5. Bom,
Como a divisão e a multiplicação são operações que estão no mesmo nível, ou seja, nenhum tem prioridade sobre o outro. Como estão no mesmo nível, então você vai sempre calcular o primeiro que tiver da esquerda para a direita, tá? Quem é o primeiro da esquerda para a direita? A divisão. A divisão é o primeiro da esquerda para a direita. Então vamos lá. 35, você vai calcular 35 dividido por 7 e vai multiplicar por 5. Então, temos aqui o operador de divisão, quem está do lado dele? O 7 e o 35. Então a gente vai pegar e vai calcular. 35 dividido por 7 vai dar igual a... 7 dividido por 7, né? 35 dividido por 7 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 7 dá 35. E aí eu repito essa parte que sobrou aqui embaixo. Vai ficar 5 vezes 5. Agora tem um operador de multiplicação. Do lado esquerdo tem um 5 e do lado direito tem um 5 também. Vai ficar 5 vezes 5 dá 25. Resposta 25, letra A. Esta questão foi sugerida nos comentários. Sugiro a você também. E um abraço para Maria de Belo Horizonte, Minas Gerais. E também para o Roberto de Olinda, Pernambuco. E você, de onde é? Deixe nos comentários de onde é. Também deixe nos comentários se você está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, ou no quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, nono ano do ensino fundamental. Se você tem ensino superior, qual é o período, está fazendo faculdade, universidade, qual é a sua universidade, graduação, pós-graduação. É sempre bom você estar revisando a matemática, lembrando, reaprendendo e exercitando a mente. E eu faço mentoria e reforço escolar para você que precisa melhorar suas notas e ter um desempenho melhor na matemática. É só entrar em contato, rogero10@gmail.com. O que você achou dessa questão? Achou fácil, difícil? Tem alguma dificuldade? Coloca nos comentários qual é a sua dificuldade. E também praticar matemática. Aqui você encontra dicas de matemática, macetes de matemática, negócios de matemática, como calcular porcentagem rapidamente. Também você que quer ser operador de caixa, vai te ajudar muito. Fazer compras no supermercado, você vai entender melhor os números, você vai, na hora de olhar os juros no cartão de crédito, na hora dos concursos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, INSS, para você estar mais afiado com os números. Como calcular empréstimo? Sabe calcular empréstimo? Em breve estou postando aí cálculo de empréstimo, cálculo de financiamento. E você também pode ter uma conta gratuita nos bancos Itaú, Santander, uma conta corrente gratuita nos bancos Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Você paga a conta, 20, 50 reais com um pacote lá que eles colocam, mas você pode ter um pacote gratuito. E aproveita essa economia para ajudar aqui o canal, sendo membro do canal, curta o vídeo, se inscreva e também compartilhe com os amigos do WhatsApp e demais redes sociais.